Ontem à noite aconteceu algo no MetLife Stadium, em Nova Jersey, que nada teve a ver com uma bola a entrar na baliza. E teve tudo a ver com poder, dinheiro e política vestidos com uma camisola amarela. O Brasil está fora do Mundial. Não foi eliminado pela Argentina, nem pela França, nem por qualquer adversário que os livros de história chamariam de rival clássico. Foi eliminado pela Noruega, por 2-1, nos oitavos de final. E se pensa que a história acaba aí, é porque não tem estado atento ao que se passa há semanas nos bastidores deste torneio. Porque esta derrota não é apenas sobre penaltis falhados e sobre um jovem avançado que bloqueou diante do guarda-redes. É sobre um mundial ensombrado por um presidente americano em funções a aproximar-se demasiado do homem que dirige o futebol mundial. É sobre uma federação mais interessada em proteger um contrato do que em admitir um erro. E é sobre uma geração dourada de talento brasileiro que talvez tenha acabado de ver a sua melhor oportunidade escapar-lhe de vez. Comecemos pelo próprio jogo, porque aquilo que aconteceu dentro de campo preparou o terreno para tudo o que veio depois. O Brasil chegou a estes oitavos de final como favorito. Tinha vencido o seu grupo, tinha ultrapassado o Japão com sofrimento na ronda anterior e tinha Vinícius Júnior no melhor momento da carreira, com 4 golos à entrada da fase a eliminar. No papel, isto parecia uma formalidade. Em campo, transformou-se num desastre que a televisão desportiva brasileira vai repetir durante anos. Aos 14 minutos, o Brasil ganhou um pênalti. O árbitro Ismail Fati apontou para a marca depois de uma entrada desajeitada dentro da área e, após a revisão pelo vídeo confirmar a decisão, o Brasil tinha a oportunidade perfeita para assumir cedo o controlo. A Noruega ainda procurava o seu equilíbrio, ainda organizava a sua estrutura defensiva. Aquele era o momento. E então aconteceu algo estranho. A bola não foi para Vinícius Júnior, o atacante brasileiro mais perigoso do torneio. Foi para o médio Bruno Guimarães. O guarda-redes norueguês Orjan Nyland leu na perfeição a corrida com hesitação e defendeu sem grande dificuldade. Naquele instante, as rodas começaram a saltar do Brasil. E a pergunta que explodiu em todas as rádios, em todos os grupos de mensagens e em todas as redacções desportivas do país era brutalmente simples. Por que é que não foi Vinícius Júnior a bater aquele pênalti? Carlo Ancelotti respondeu diretamente na conferência de imprensa depois do jogo e a resposta só deitou mais gasolina para a fogueira. Disse que a equipa técnica tinha analisado um ano inteiro de estatísticas de penaltis e que a hierarquia, por ordem, era Rafinha, lesionado e indisponível, seguido de Neymar, Igor, Thiago, Bruno Guimarães e Gabriel Martinelli. Vinícius Júnior, segundo os próprios números de Ancelotti, nem sequer entrava nos 5 primeiros. Pare e pense nisso por um segundo. Vinícius Júnior marcou 13 de 19 penaltis ao longo da carreira em clubes e tinha acabado de assinar um novo contrato com o Real Madrid. Ainda assim, aos olhos do seu próprio selecionador, ficava atrás de 4 colegas no momento que mais importava. O seu registro de penaltis pela seleção é admitidamente irregular. Falhou 2 das últimas 3 tentativas pela seleção, incluindo uma contra a Venezuela em 2024. Os números são reais. Mas raramente os números explicam por que é que uma decisão magoa tanto. Isto não foi uma decisão discreta, escondida numa conversa de balneário. Foi anunciada publicamente com nomes, com a equipa já eliminada, enquanto Vinícius Júnior estava sentado na sala, a ouvir o próprio treinador colocá-lo abaixo dos colegas em direto na televisão. O próprio adjunto de Ancelotti, o seu filho e também membro da equipa técnica, defendeu mais tarde a decisão como procedimento normal, insistindo que a ordem dos marcadores de penaltis é sempre definida antes do pontapé de saída e comunicada antecipadamente aos jogadores. Tecnicamente faz sentido, emocionalmente é impossível de engolir para uma massa adepta que viu o seu jogador em melhor forma em campo, disponível, experiente e ainda assim simplesmente ultrapassado naquele momento. Se aquele pênalti falhado foi o pior momento da noite para o Brasil, rapidamente foi ofuscado por um número que deixou analistas de futebol em todo o mundo atônitos. O Brasil terminou o jogo com apenas 34% de posse de bola. 34%. É a percentagem de posse mais baixa em toda a história das participações brasileiras em mundiais, mais baixa do que qualquer jogo disputado por Pelé, mais baixa do que qualquer jogo de Ronaldo, mais baixa do que qualquer noite difícil registrada na longa história do país no torneio. A nação que inventou o jogo bonito, reduzida a correr atrás de sombras contra uma equipa norueguesa que chegava a este encontro sem perder a 5 jogos consecutivos.
Ancelotti tinha construído o plano de jogo em torno de um bloco defensivo baixo e contra-ataques rápidos, esperando explorar a velocidade de Vinícius Júnior e Rodrigo nas transições. No papel, fazia sentido. Em campo, a Noruega foi simplesmente mais inteligente. Fechou o corredor central, cortou linhas de passe e esperou pacientemente pela sua oportunidade. Essa oportunidade chegou aos 79 minutos. O extremo norueguês, Sielope, arrancou pela direita, chegou à linha de fundo e colocou um cruzamento perfeito ao segundo poste. Erling Haaland, mostrando exatamente por que é considerado neste momento o número 9 mais letal do mundo, saltou mais alto do que Gabriel Magalhães e cabeceou com força para lá de Alisson. 1-0 Noruega. Ancelotti reagiu de imediato, lançou Neymar aos 82 minutos e empurrou tudo para a frente à procura do empate. Quase resultou. Futebol caótico, desesperado, de tudo ou nada. Mas nos últimos segundos do tempo regulamentar, Haaland deu o golpe final. Um remate rasteiro e forte à entrada da área, junto ao poste esquerdo, sem dar qualquer hipótese a Alisson. 2-0. O sonho mundialista do Brasil estava praticamente acabado. Esses 2 golos levaram Haaland aos 9 golos no torneio, colocaram-no empatado na corrida pela bota de ouro e consolidaram o seu estatuto como o avançado mais temido ainda em competição. Relatos vindos da Noruega esta semana sugerem que olheiros de toda a Europa tomaram nota, embora ninguém esperasse que o maior título da noite viesse do próprio pai. Enquanto o jogo ainda decorria, Alf Inge Haaland, pai de Erling Haaland, foi abordado por um jornalista à saída do estádio e questionado diretamente sobre o futuro do filho. A resposta foi cuidadosamente vaga, mas impossível de ignorar. Toda a gente quer jogar pelo Real Madrid, disse, sem fechar portas e sem desmentir nada. Pense na ironia contida nessa frase. Carlo Ancelotti, o mesmo homem que treinava o Real Madrid até há pouco mais de um ano, acabava de ser eliminado do Mundial pelo jogador cujo pai insinuava um futuro no antigo clube de Ancelotti. E isto não é apenas conversa solta de mercado. Vários órgãos europeus noticiaram nos últimos dias que a direção do Real Madrid, agora sob o comando do novo treinador José Mourinho, deu discretamente luz verde para estudar uma operação gigantesca por Haaland caso Vinícius Júnior acabe por sair do Bernabéu. Fabrizio Romano, um dos nomes mais respeitados no jornalismo de transferências, disse publicamente que uma mudança ainda este ano é extremamente improvável devido ao contrato de longa duração de Haaland em Manchester, mas não afastou por completo uma transferência futura. Por agora, continua a ser especulação, não um facto confirmado, alimentada por um comentário espontâneo de um pai e por uma máquina de rumores que nunca para de girar nos media espanhóis de futebol. Enterrado por baixo da polêmica do pênalti e do fogo de artifício de Haaland, ficou um momento doloroso para o avançado de 20 anos Caio Hendrick, visto por muitos como o herdeiro de longo prazo da camisola 10 de Neymar. Lançado para dar velocidade e verticalidade a um ataque estagnado, Hendrick encontrou-se isolado perante a baliza numa daquelas raras oportunidades de 1 contra 1 que podem definir uma carreira. Nyland leu a situação na perfeição, fechou o ângulo e negou-lhe o golo. Não foi falta de talento. Foi o peso esmagador de um jogo, a eliminar de um mundial a cair sobre ombros jovens que ainda estão a aprender a carregá-lo. E depois, a Neymar. O que aconteceu com o melhor marcador de sempre do Brasil nos minutos finais deste jogo é a história que será lembrada muito depois de a polêmica do pênalti desaparecer. No 10º minuto de compensação da segunda parte, com o Brasil já a perder por 2 golos e a olhar a eliminação de frente, o árbitro Fett voltou a apontar para a marca depois de uma entrada imprudente dentro da área. Desta vez, a bola foi para Neymar. Com a sua corrida característica marcada pela hesitação, mandou Nyland para o lado errado e colocou a bola no canto. 1-2. Demasiado pouco, demasiado tarde para alterar o resultado, mas mais do que suficiente para fechar um capítulo de 16 anos da forma mais simbólica possível. O MetLife Stadium foi precisamente o palco onde Neymar se estreou pela seleção principal em 2010, num amigável contra os Estados Unidos. 16 anos e 130 internacionalizações depois, no mesmo estádio, na mesma cidade, a sua carreira internacional chegou ao fim. Falando com os jornalistas minutos depois do apito final, de olhos vermelhos e voz embargada, disse simplesmente: tentei. Comecei aqui, acabo aqui. Agora acabou. Sai como o melhor marcador de sempre do Brasil, com 80 golos, um recorde que pertenceu ao próprio Pelé,
e como o segundo jogador com mais internacionalizações na história da seleção, atrás apenas de Cafu. A sua carreira internacional foi feita de um brilho assombroso e de uma dor igualmente assombrosa. Lesionado no Mundial de 2014, em casa, antes daquela infame meia-final perdida por 7-1 contra a Alemanha. Totalmente apto, mas neutralizado taticamente na derrota dos quartos de final contra a Bélgica em 2018. Novamente limitado por lesões no Catar em 2022, antes de o Brasil cair nos penaltis frente à Croácia. E agora, aos 34 anos, chegou ao seu último Mundial, já com limitações físicas, fez apenas 2 entradas como suplente em todo o torneio e marcou um último golo simbólico no último minuto do seu último jogo. Torna-se apenas o segundo brasileiro, depois do próprio Pelé, a marcar em 4 mundiais diferentes. O troféu que teria completado o seu legado simplesmente nunca chegou. O futuro de Neymar passa agora inteiramente pela carreira de clube no Santos, que continuará a avaliar época a época segundo pessoas próximas da situação. Agora vem os números que os dirigentes do futebol brasileiro desesperadamente não querem ver impressos em letras grandes esta semana. O Brasil não chega a uma meia-final de um Mundial desde a Rússia, em 2018, quando a Bélgica o eliminou nos quartos de final. Antes disso, veio o infame 7-1 contra a Alemanha em casa, em 2014. Depois, a derrota nos penaltis contra a Croácia no Catar, em 2022. E agora, uma saída nos oitavos de final contra a Noruega em 2026. 4 mundiais consecutivos sem chegar aos 4 melhores. A única nação com 5 títulos mundiais soma agora 4 torneios seguidos, sem sequer cheirar uma meia-final. Se descermos mais um nível, o número fica ainda pior. A última vez que o Brasil foi eliminado tão cedo nos oitavos de final foi em Itália, em 1990, contra a Argentina. Ou seja, passaram 36 anos antes de o futebol brasileiro sofrer novamente uma queda tão prematura. 36 anos apagados numa única noite em Nova Jersey. Então, para onde vai agora o futebol brasileiro? Esta é a pergunta que ninguém, no Rio ou em São Paulo, quer fazer em voz alta, porque todas as respostas possíveis são desconfortáveis. Vinícius Júnior, aos 27 anos, continua a ser um dos atacantes mais perigosos do planeta quando está totalmente ligado ao jogo, mas foi a ausência mais evidente no maior momento do torneio. Hendrick, aos 20 anos, tem talento geracional, mas ainda não mostrou que consegue carregar todo o peso de ser o foco ofensivo do Brasil sob pressão máxima. Rodrigo Martinelli, Lucas Paqueta e Bruno Guimarães são todos excelentes talentos individuais, mas nenhum demonstrou de forma consistente a combinação de carisma e eficácia fria que Neymar trouxe no seu auge. O próprio Ancelotti foi claro sobre o caminho em frente na conferência de imprensa, dizendo que o Brasil precisa que os jovens talentos deem um passo em frente e que surjam mais jogadores de alto nível a partir do Campeonato Nacional. Também confirmou a intenção de continuar. E nesse ponto, a política do futebol brasileiro moveu-se depressa esta semana. Apenas um dia depois da eliminação, o diretor de futebol da Confederação Brasileira de Futebol, Rodrigo Caetano, disse aos jornalistas que Ancelotti continuará no comando da seleção até ao ciclo do Mundial de 2030, cumprindo a extensão de contrato assinada em maio. Ele é o nosso treinador e será durante todo este ciclo, afirmou Caetano de forma taxativa, encerrando qualquer especulação sobre uma mudança imediata no banco, apesar da eliminação brasileira mais precoce em mundiais nos últimos 36 anos. Essa decisão, por si só, desencadeou esta semana um debate feroz nos mídias desportivos brasileiros. Os críticos argumentam que a federação está mais uma vez a privilegiar a estabilidade contratual e a gestão de reputação em detrimento da responsabilização, protegendo uma contratação de prestígio em vez de enfrentar as questões táticas e humanas levantadas pela decisão do pênalti de Vinícius Júnior. Os apoiantes de Ancelotti respondem que uma só noite má, por mais dolorosa que seja, não deve destruir um projeto de reconstrução de vários anos. E que a continuidade dá ao Brasil a melhor oportunidade para corrigir problemas estruturais profundos antes de o próximo ciclo começar verdadeiramente. E é aqui que o futebol deixa de ser apenas um jogo e começa a tocar em algo maior. Este torneio decorreu sob a sombra de uma relação invulgarmente próxima entre o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e o atual presidente americano, Donald Trump.
Relatórios deste mês indicam que Trump recebeu de Infantino bilhetes e serviços de hospitalidade do Mundial avaliados em dezenas de milhares de dólares. Declarações financeiras que estão agora sob escrutínio de legisladores e grupos de vigilância, que questionam a adequação de um chefe de Estado em funções receber presentes luxuosos ligados a uma organização que a sua administração deve ajudar a promover e proteger durante a fase americana do torneio. Legisladores europeus apresentaram separadamente queixas formais sobre a conduta de Infantino, acrescentando mais uma camada de controvérsia a um mundial que já era descrito por comentadores como cada vez mais trumpificado, uma expressão usada para captar a forma como patrocínios empresariais, acesso político e soft power se misturaram na apresentação do torneio em solo americano. Infantino passou grande parte do último ano a cultivar esta relação, interagindo com Trump com mais frequência do que com quase qualquer outro líder mundial, segundo relatos de grandes meios que acompanharam a preparação deste torneio. Analistas descrevem a dinâmica como mutuamente vantajosa. Trump ganha um palco global de alto perfil para projetar influência durante um mandato politicamente carregado, enquanto Infantino assegura o apoio da Casa Branca e tratamento favorável para um torneio coorganizado pelos Estados Unidos, México e Canadá. Se Trump aparecerá pessoalmente na entrega do troféu, ainda este mês continua a ser tema de especulação entre os jornalistas que cobrem o evento, com o presidente a ter ficado notavelmente ausente de vários jogos de destaque nas fases anteriores do torneio. Para uma federação como a brasileira, já sob críticas pela decisão em torno de Ancelotti e pela forma como geriu o caso Vinícius Júnior, o pano de fundo político mais amplo acrescenta pressão por outra via. Órgãos de comunicação brasileiros têm sublinhado que o crescente envolvimento da FIFA com figuras políticas americanas complica uma relação já tensa entre as federações sul-americanas e a liderança da FIFA, sobretudo depois de disputas anteriores este ano entre a Federação Brasileira e o presidente da FIFA, Infantino, sobre golos anulados e decisões disciplinares durante a fase de grupos. Nada disto altera o que aconteceu dentro de campo, mas ajuda a explicar por que tantos adeptos sentem que este Mundial carrega um tom mais pesado e mais cínico do que torneios anteriores. Um desporto que se orgulha da imprevisibilidade e da paixão é cada vez mais discutido no mesmo fôlego que declarações sobre bilhetes, imagem política e manobras de bastidores, em vez de apenas pelo drama que se desenrola entre as linhas. De volta ao relvado, 3 momentos definem exatamente o que correu mal para o Brasil e juntos explicam tudo. Primeiro, aos 14 minutos com o marcador ainda empatado, o Brasil ganhou um pênalti e Ancelotti escolheu Bruno Guimarães em vez de Vinícius Júnior, que nem sequer aparecia entre os 5 melhores marcadores de pênaltis do seu próprio treinador, uma decisão que o técnico defendeu apenas com estatísticas, mesmo quando o debate se recusa a morrer. Segundo, Hendrick desperdiçou uma oportunidade de ouro num frente a frente antes de Haaland marcar 2 vezes aos 79 e aos 90 minutos, enviando o Brasil para fora com a percentagem de posse de bola mais baixa da sua história em mundiais, 34%. Terceiro, Neymar entrou como suplente, marcou um pênalti nos descontos e depois anunciou em lágrimas a sua retirada do futebol internacional, no mesmo estádio onde a sua caminhada pela seleção tinha começado 16 anos antes. Esses são os factos. O que acontece agora é a pergunta muito mais interessante. Ancelotti fica apoiado por uma federação determinada a evitar um reinício total. Neymar sai, encerrando uma das carreiras internacionais mais brilhantes e mais agridoce da história do futebol brasileiro. Vinícius Júnior regressa a Madrid sob um treinador, Mourinho, que, segundo relatos, estará a ponderar o seu futuro a longo prazo perante uma hipotética tentativa de contratar Haaland. Uma narrativa tornada ainda mais intrigante pelos comentários ambíguos feitos pelo próprio pai durante o jogo. E o futebol brasileiro, a nação mais titulada da história dos mundiais, fica agora com uma espera de 28 anos por outro título, obrigado a responder a uma pergunta sem solução fácil: se uma abordagem conservadora, guiada por estatísticas e de mentalidade defensiva, alguma vez poderá ser a fórmula que o devolva ao topo do desporto que ainda afirma ter inventado. Há também uma história mais silenciosa a correr por baixo de tudo isto. Uma que os comentadores desportivos brasileiros só começaram a levantar no último dia ou 2.
Segundo vários relatos de meios sul-americanos, a tensão já vinha a crescer dentro do campo brasileiro antes mesmo do jogo contra a Noruega, resultante da anterior polêmica em torno de um golo anulado a Vinícius Júnior durante a fase de grupos e de uma carta formal que a Federação Brasileira terá enviado ao presidente da FIFA, Infantino, contestando a arbitragem. Alguns comentadores lançaram a ideia, ainda não confirmada e claramente no campo da especulação, de que a frustração persistente em torno desse episódio pode ter afetado subtilmente a confiança entre a equipa técnica e certos jogadores antes das rondas a eliminar. Nada disto foi oficialmente verificado pela federação e deve ser tratado como ruído de fundo, não como facto estabelecido, mas acrescenta mais uma camada a uma história de balneário que já tinha bastante tensão antes de a bola sequer começar a rolar contra a Noruega. O que está confirmado, porém, é o formato da estrada que espera as duas equipas envolvidas neste jogo. A Noruega avança agora para defrontar a Inglaterra nos quartos de final. Um duelo que será disputado perante uma das maiores audiências televisivas globais do torneio, dado o estatuto da Noruega como uma das grandes histórias positivas deste Mundial e a posição atual de Haaland no topo da tabela de marcadores. Para um país que não chegava a esta fase de um Mundial há décadas, estar aqui já é, por si só, um feito histórico, independentemente do que acontecer a seguir. Para o Brasil, o caminho é mais nebuloso e consideravelmente mais complicado. Ancelotti apresentou publicamente a derrota como combustível para aquilo a que chama um novo ciclo, uma linguagem que sugere que a federação pretende tratar este torneio como um momento de transição e não como um fracasso que exige uma mudança total. Resta saber se adeptos, média e patrocinadores brasileiros estarão dispostos a aceitar essa leitura nos próximos 4 anos, especialmente com uma geração dourada de talento ofensivo, que muitos acreditam estar a ficar sem tempo para entregar o único troféu que define o maior palco deste desporto desde 1958.